E se eu te disser que eu consegui manifestar R$ 1.000 em apenas alguns minutos, você acredita nisso? Pois é, isso aconteceu comigo e hoje eu tô aqui para te contar como foi que eu fiz para conseguir receber esse verdadeiro presente do universo. Bom, há alguns anos atrás eu estava num momento muito difícil da minha vida, estava desempregada, né, sem dinheiro até para comprar inclusive alimento para os meus animais de estimação, né? Bom, quem tá aqui comigo já há um tempinho a mais no canal sabe que eu tenho 4 cachorrinhos. E aí, pra você que assistiu o meu vídeo falando como eu criei a minha casa nova em 7 dias, você acompanhou ali um pedacinho da minha história. Então esse período, né, da minha vida, da minha história, que aconteceu essa situação dessa manifestação, antecedeu aqueles momentos, aquele período, né, da minha vida que eu consegui manifestar a minha casa. Então, só para você se situar em que momento da minha vida eu consegui manifestar, criar esses R$ 1.000, só para você entender mais ou menos em que momento eu estava. Então, nesse período, gente, que eu consegui, né, essa proeza, eu estava desempregada, né, sem dinheiro para comprar alimentação, para manter as minhas contas, aluguel e tudo mais. Estava assim, na mais plena penúria, gente, assim, de verdade. Não tinha dinheiro para absolutamente nada. Fazia uns trabalhos aqui, outros ali. Na época eu trabalhava assim de freelancer, né? Como eu não tinha emprego fixo nenhum naquela época, então eu fazia, né, alguns eventos ali, trabalhava como figurante, fazia eventos em locais assim, shoppings, tudo mais, promovendo algum produto, mas era uma coisa bem esporádica mesmo. Como eu tava numa vibe muito comprometida, muito ruim, nem esses trabalhos esporádicos eu tava conseguindo atualmente. Então eu tava assim numa situação muito crítica mesmo, que eu não tinha dinheiro nem pro básico, nem pra comer, pra absolutamente nada. E aí, gente, certo dia eu saí de casa, né? Fui pagar umas contas pra minha mãe, que minha mãe morava próximo da minha casa, fui pagar umas contas pra minha mãe e avistei uma gatinha que havia sido atropelada alguns momentos ali antes, algumas horas na verdade. E eu perguntei para as pessoas que estavam ali na região o que tinha acontecido, né? Por que ninguém tinha socorrido a gatinha ainda e tudo mais. E aí eu ouvi meia dúzia de desculpas esfarrapadas ali, sendo que eu tinha um horário, né, pra chegar lá no local, que eu tinha que pagar as contas da minha mãe e vencia naquele dia, então eu realmente tinha que partir ali pro meu destino. Então deixei ela ali no mesmo lugar, não mexi nela, só averiguei pra ver se ela tava viva ainda e segui o meu destino, que era bem próximo. Fui lá, paguei as contas rapidinho e retornei na esperança de que alguém nesse meio tempo tivesse se conduído, né, tivesse aí tido um pouquinho de compaixão que fosse por aquele animalzinho, tivesse socorrido ele, né? Mas não foi isso que aconteceu. O sol, né, tava muito, muito forte, era um final de tarde, assim. Aqui no Rio de Janeiro, pra quem conhece, sabe que no verão é um sol estarrecedor, né? E ela estava literalmente ali no sol, torrando. Na hora que eu voltei, apesar de ter voltado rápido, o sol já tinha virado mais um pouco, então estava ali bem em cima dela. E ela estava ali respirando, né, apresentando sinais vitais, mas não tinha nenhum reflexo e tudo mais. Eu falei, meu Deus. Durante aqueles poucos minutos ali, eu conversei com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo os animais e o quanto uma situação dessa é difícil pra mim. O Senhor sabe que atualmente eu não tenho dinheiro nem pra manter os meus animais, nem com o mínimo, né, de alimentação. Assim, eles comiam muito pouquinho por dia, uma ração muito baratinha, que às vezes vinha até com bicho, eu lavava a ração. Foi um momento assim bem difícil da minha vida, gente. E eu não tinha mesmo, não tinha como levar ela no veterinário, não tinha como socorrer, não tinha como fazer absolutamente nada por aquele animal, né? E aí eu tinha deixado ela ali durante esse tempo que eu fui lá pagar a conta da minha mãe e retornei, justamente para dar uma oportunidade de alguém de repente ir lá e socorrê-la, né? Mas como isso não aconteceu, na hora que eu voltei, eu parei por alguns minutos, conversei com Deus, elevei meu pensamento a Deus e conversei, abri meu coração para Ele. Falei, Senhor, o Senhor sabe da minha situação nesse momento, o Senhor sabe que eu não tenho condições de cuidar desse animal que está nesse estado, mas eu também não posso deixá-la aqui, né? Porque se durante esse tempo ninguém fez nada por ela, eu pelo menos, se ela tiver que morrer, que ela morra comigo, mas recebendo carinho. Eu dou um analgésico para ela, pelo menos, que eu tenho em casa, né? Que eu sei que eu posso dar esse analgésico para animais também, sei a dosagem, né? Sei isso tudo.
Então pelo menos ela, se ela tiver que morrer, que ela morra na minha casa, recebendo carinho, recebendo atenção e sentindo o mínimo de dor possível. E assim eu fiz, levei ela pra casa e comecei a orar. Quando eu cheguei em casa, orei, pedindo ajuda pra Deus, porque eu não tinha dinheiro nem pra levar ela sequer numa consulta. E aí, graças a Deus, eu fiz uma postagem no Facebook, e aí nas primeiras horas eu consegui R$200, que já era o suficiente para levá-la para uma primeira consulta, para o primeiro atendimento. E aí a dona da veterinária falou que ela precisaria ficar internada. E eu falei, bom, quanto que vai custar isso? Só no primeiro dia para ela ficar lá, 300 e poucos reais, porque era uma clínica de 24 horas, né, e tudo mais. E a primeira clínica que eu levei ela não tinha, falou que não tinha condições de recebê-la lá, porque ela precisava fazer exames e tudo mais, e ela não teria o suporte necessário. Então eu segui para essa outra clínica, que era um pouco mais cara, mas era a única que estava aberta naquele momento, né, e ela precisava ser atendida o mais rápido possível, devido à gravidade do quadro dela, né, que eu ainda não sabia qual era, mas eu já trabalhei, né, com animais, já trabalhei em ONGs e tudo mais, então eu, né, tenho mais ou menos aí uma noção, né, de um quadro simples, um quadro mais complexo, e assim levei ela até a veterinária, até essa clínica, para poder ser atendida. E chegando lá no primeiro dia, já 300 e poucos reais, eu falei, Senhor, ajuda-me, porque, né, enfim, não vou precisar ficar repetindo aqui pro Senhor como tá minha vida, que o Senhor tá vendo. Então eu só peço que o Senhor me ajude, eu quero muito poder ajudar essa gatinha. Poxa, ela tava lá na rua, já pereceu tanto, já sofreu tanto, já foi negligenciada porque ela foi atropelada, a pessoa que atropelou simplesmente foi embora, né, tranquilamente, não prestou socorro, né. E aí eu segui, né, segui adiante, né, deixei ela internada e fiquei correndo atrás de conseguir mais dinheiro. Mas quem trabalha, gente, quem já foi voluntário, quem trabalha em ONG, né, e tudo mais, em abrigo de animais, sabe o quanto é difícil a gente conseguir algum recurso para ajudar esses animais, mesmo que seja em casos graves, né? Porque a demanda é muito grande. Todos os dias, em grupos de animais, né, de pessoas que ajudam os animais, a gente vê infinitos pedidos e acaba se tornando uma coisa quase que inviável, né? A gente conseguir ajudar todos que precisam. E aí eu fiquei naquela, nossa, tomara que eu consiga, tomara que eu consiga, tomara que eu consiga. Na minha mente aquela coisa, nossa, é muito difícil, é muito difícil. Mas, gente, eu tava assim com tanta vontade de ajudar a bichinha que eu continuei, eu deixei ela internada lá. E no segundo dia, né, ela ficou o primeiro dia e tudo mais, consegui 300 reais, fui lá, paguei mais 100 reais. Era assim, gente, eu conseguia 50, pagava 50, conseguia 100, pagava 100. E aí eu sei que lá no segundo dia ela continuou internada, no terceiro dia já tava lá em 900 e poucos reais. Eu falei, meu Deus, eu tenho que parar. Eu não posso continuar porque eu não vou ter como pagar, eu sou uma pessoa honesta, né? Eu não vou ter como arcar com isso, eu não posso deixar ela lá prometendo que eu vou pagar, sendo que a dona da clínica também tinha falado, olha, você precisa dar mais uma parte, porque você não pagou nem a metade ainda, né? A gente já tá indo pro quarto dia, então realmente vai ficar inviável dela continuar aqui se você não conseguir pagar e tudo mais. E aí nesse dia eu tinha ido fazer a visita pra ela à tarde, eu voltei pra casa, gente, com o coração na mão, desesperada, porque eu ia ter que trazer ela pra casa, né? E eu queria muito, muito que ela se curasse, ou que pelo menos, se ela não tivesse jeito, né, o caso dela, que ela pudesse ser tratada, que ela pudesse ser atendida, né, pudesse receber o tratamento que ela precisava para pelo menos a gente tentar recuperá-la. E aí fui pra casa nesse dia à tarde, depois da visita, e fui conversar com Deus. Falei, Deus, você sabe o tanto que eu quero ajudar, né, essa gatinha, você sabe o quanto que eu amo os animais, né, todo esse trabalho que eu faço há muito tempo, há muitos anos aí, voluntário, com os bichinhos, né, para tentar colaborar de alguma forma, já que financeiramente ainda não posso, né, conversando com ele na época. Eu abri o meu coração para ele e demonstrei toda a minha vontade, não só em palavras, mas dentro do meu coração, gente, brotar com uma vontade muito, muito, mas muito grande, muito profunda de ajudar, né, a Branquinha, que eu coloquei o nome dela de Branquinha, né, e já ali no primeiro momento já tinha me apegado muito a ela, né, queria muito que ela ficasse boa, se recuperasse, ou que ao menos tivesse o tratamento que ela precisava. Né? Porque é muito triste você não conseguir ajudar um animal, uma pessoa, seja quem for, né? Por falta de recursos, né? Por falta de dinheiro. E era exatamente o que estava acontecendo comigo naquele momento. Aquilo me doía muito, gente. Muito mesmo. Tanto pela questão do animalzinho em si, e quanto pela minha questão. Falei, nossa, como eu sou ninguém, cara. Olha,
eu não tenho dinheiro nem para conseguir auxiliar uma bichinha numa situação dessa e tudo mais. E aquilo me deixou muito triste, gente, me deixou assim muito pensativa sobre tudo que eu estava fazendo da minha vida, né? Sobre o quanto era ruim, né, eu não ter dinheiro, não ser uma pessoa independente financeiramente naquela época e não poder fazer o que precisava ser feito, né, num momento como aquele. Isso me deixou profundamente triste, assim. E aí eu me lembro que eu sentei na cozinha da minha casa na época e comecei a orar, conversei com Deus e comecei a praticar o Ho'oponopono. Eu tinha conhecido o Ho'oponopono há pouco tempo, né? Não tinha muito conhecimento assim sobre... sabia mais ou menos como praticar, né? Da maneira que me ensinaram, mas eu não sabia nada por trás, assim, do Ho'oponopono, né? Origem, nada disso. Eu sabia só o básico, como eu deveria praticar e para que ele servia, né? E aí comecei a falar as primeiras palavras, né? Branquinha, saudável, abençoada, atendida, conta da clínica, né? Paga e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. E eu me lembro que eu fiquei muito emocionada, assim, né, eu senti assim uma fé, né, que eu tava fazendo aquilo como se fosse uma oração mesmo, mas com tanta fé. E eu lembro que eu coloquei o celular naquela função não perturbe, porque senão ficava chegando notificação ali, né, do celular. E nessa época, inclusive, pra quem fala, nossa, não tinha dinheiro pra nada, mas tinha o celular com internet. Gente, eu utilizava a internet do vizinho, tá? Porque ele me emprestou a senha do Wi-Fi dele, então eu utilizava a internet do Wi-Fi através do Wi-Fi do vizinho. Então, só pra vocês entenderem a situação. E aí, eu não tinha deixado no não perturbe. Eu coloquei não perturbe, depois eu me liguei. Eu falei, bom, se alguém ligar, se acontecer, infelizmente, alguma coisa com ela, se tiver alguma alteração no quadro, se ela morrer, sei lá, se acontecer alguma coisa, desculpa, eles vão me ligar da clínica, então eu preciso estar com o telefone, pelo menos, com as notificações ali ativadas. Vou colocar ele só no silencioso, né? Mas se alguém me ligar, eu vou saber que tem alguém ligando e vou conseguir atender. E aí... permaneci ali sentada, praticando Ho'oponopono e tudo mais, entreguei mesmo, gente, abri meu coração ali e, como eu falei pra vocês, estava fazendo mesmo, né, fazendo aquela, falando, né, as frases ali como se realmente fosse uma oração. E aí, eu tava lá, de olho fechado e tudo mais, e aí eu senti o telefone vibrar e por um momento eu falei, vou pegar, né, fração de segundo, vou pegar pra ver. E eu me lembrei, falei, não, eu me propus a fazer essa oração, a me dedicar para esse momento aqui, então eu não vou desviar minha atenção, por mais que fechei os olhos. E aí eu, né, isso tudo numa fração de segundos mesmo, tudo muito rápido, e eu não consegui mais fazer, fiquei naquela, sentindo aquela vontade de ver o que tinha sido aquela notificação. Falei, eu vou ver, né, eu senti que foi alguma coisa forte, eu peguei e fui olhar, gente. Quando eu peguei o telefone, eu vi que eu tinha recebido um e-mail. Porque eu criei, o que acontece? Como eu tava conseguindo pouca aderência das pessoas, pouca ajuda pela internet, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro na hora, né? Você aceita isso, aceita aquilo, cartão de crédito, gente, como é que eu vou fazer isso? Então eu tinha criado uma vaquinha, né? Porque através da vaquinha, aquele site da vaquinha, as pessoas conseguem doar por cartão de crédito também, tem várias formas, de boleto, débito e tudo mais. E aí, apesar de descontar uma porcentagem, né, a gente consegue arrecadar mais porque facilita. A pessoa que só pode doar com cartão de crédito, às vezes não tem dinheiro disponível no momento, né. E aí o que aconteceu foi que eu abri e falei, ai gente, uma doação. Nossa, mais uma doação, graças a Deus. E aí, quando eu abri, que eu vi o valor da doação, gente, eu fiquei... assim, eu não sei nem dizer pra vocês, né? Assim, é difícil a gente descrever a sensação do momento, porque eu já tinha, assim, né? Assim, acho que ao longo da nossa vida toda, né? Deus está o tempo todo ali trazendo bênçãos pra nossa vida, né? Nos auxiliando, nos tirando de enrascadas, né? Assim, nos salvando de perigos, nos estendendo a sua mão, né? Mas foi uma coisa tão pontual, né? Porque eu não tava ali pedindo dinheiro, não tava pedindo nada específico assim, mas eu tava pedindo ajuda, né? E ao mesmo tempo eu não tava naquele desespero, sabe? Eu tava numa fé. O que tava mais forte ali, né, naquela oração, naquilo que eu tava fazendo, naquele momento que eu propus a fazer, foi a fé. A minha fé, gente, ela tava muito, mas muito forte, né? De uma maneira que eu nunca senti na minha vida.
E por mais que para algumas pessoas seja uma coisa simples, talvez você nem goste de animais assim tanto quanto eu, você nem dê tanta importância para isso, isso vale para qualquer coisa, para qualquer situação na nossa vida, né? E quando eu vi aquele valor, R$1.000, falei, gente, como? Quem é essa pessoa? Quem foi quem hoje tem condições, alguém que eu conheço, que sei lá, que vai doar R$1.000 para ajudar um animalzinho assim nessa situação? A gente pena para conseguir 10, 20 reais, 50, que seja, né? E aí eu fui olhar o nome da pessoa, né? Falei, bom, deve ser, de repente, não sei, né? Alguma... Enfim, fui procurar ali para ver se era alguém, né, do meu relacionamento e tudo mais. E, enfim, fiquei muito encafifada com aquilo, sabe? Eu falei, gente, de onde que veio esse dinheiro? Eu fui ver o nome da pessoa, tinha lá o nome, o e-mail e tal. Gente, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Eu perguntei posteriormente, né, para todos os meus amigos que estavam me ajudando nessa divulgação. Falei, fulano de tal, gente, quem é esse homem? Quem é essa pessoa? Não sei, ninguém sabia, nunca descobri, né, quem foi essa pessoa. Mas esse dinheiro, esses R$1.000 de uma pessoa desconhecida para ajudar um animalzinho, uma pessoa que ela nunca viu na vida, entrou na minha conta, gente. E até hoje eu não sei quem é essa pessoa. Só sei que eu agradeci muito, mas muito mesmo a Deus, de uma forma assim inimaginável, porque foi uma manifestação assim em alguns minutos, né? Eu sentei ali, entreguei meu coração, abri meu coração, coloquei toda a minha fé naquilo e de repente, gente, é impossível mesmo, porque a gente acredita, né, que como é que alguém que nunca me viu na vida vai me dar R$1.000 assim, gente, pra fazer isso? E uma coisa, um outro ponto muito importante aqui, gente, se vocês pararem pra pensar, eu tava naquela situação extremamente difícil, né? A gatinha, eu tava recebendo dinheiro das pessoas pra cuidar dessa gatinha que eu nunca vi na vida, que eu não sabia nem se ia viver, né? Ela tinha grandes chances mesmo de morrer, porque ela tava assim, só tava com sinais vitais ali, né? Tava viva, mas tava sem reflexo, né? Já tinha passado ali por avaliação até de neurologista que tava na clínica lá no momento e pouquíssimas chances dela sobreviver, né? E em momento algum, gente, eu pensei em pegar esse dinheiro para de repente comprar alguma coisa para os meus animais, comprar alguma coisa para mim. Por mais que a gente estivesse perecendo naquele momento, em momento algum isso passou pela minha cabeça. Eu peguei todo o dinheiro ao final, né, dessa arrecadação. A conta total deu R$1.650. A gente conseguiu R$1.600,50. A gente conseguiu depois na mão, né? Porque na verdade eu passei o cartão de uma pessoa, porque a vaquinha só libera 15 dias depois, né? Então eu consegui uma pessoa para passar o cartão, para quitar, né, essa dívida, esse compromisso. E depois ficou faltando esses R$50 que a gente conseguiu em mãos, né, com outras vizinhas lá, mas a gente conseguiu todo o dinheiro. E esses R$1.000 ficaram, né, essa incógnita, né, ficou essa coisa, assim, quando eu contei pra minha mãe, ela ficou... Todo mundo que eu conto isso até hoje fica de boca aberta, porque foi... Acho que foi uma, né, eu já tive outras experiências, assim, muito marcantes, né, de coisas pontuais, assim, eu preciso muito disso e tal, eu vou conseguir, e realmente eu consegui, mas essa ficou muito marcada, assim, na minha vida. Eu gosto muito de contar essa experiência para as pessoas, porque foi uma das vezes que eu senti mais fé na minha vida, que eu mais acreditei que aquilo ali iria verdadeiramente se realizar, e eu não pensava como, sabe, eu não fiquei pensando, como que esse dinheiro vai chegar em mim. Eu olhei para Deus e confiei nele, única e exclusivamente nele, né? Então eu tinha certeza que um milagre ia acontecer, fosse o que fosse, ou que ela ia ficar boa logo, e que ia sair logo da clínica, e enfim, que a gente ia conseguir correr atrás de pagar o que estava devendo naquele momento, ou que alguém iria ajudar, mais pessoas iriam ajudar. Mas eu nunca imaginei, gente, conseguir esse dinheiro assim, de repente, né, com um passe de mágica mesmo, de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida.
Então eu queria muito contar, né, essa história, mais essa história aqui pra vocês, né? Essa história de vitória, de cocriação, de manifestação de riqueza. E essa história de manifestação de riqueza e dinheiro, ela não tem só a ver com dinheiro, ela não tem só a ver com a riqueza em si material, né? Que também é muito importante. Você vê que nesse momento, o que eu estava precisando era disso, era dinheiro, né, para atingir o meu objetivo, para pagar o que eu precisava, para prover o que eu precisava, para tentar salvar esse animalzinho, né? Então o dinheiro, sim, ele é muito importante, ele faz coisas incríveis, né? Dependendo de quem está manipulando ele, de quem está utilizando ele, né? Com que objetivo. Mas essa minha história tem a ver, né, principalmente com fé, com esse movimento da gente entregar, né? A gente ter a intenção, ter o desejo e verdadeiramente do fundo do nosso coração a gente entregar para Deus, que foi o que eu fiz, né, naquele momento. Era algo que eu queria muito, né? Que era muito importante para mim naquele momento. E Deus verdadeiramente realizou, né, esse meu sonho. Atendeu o meu pedido ali, que eu estava pedindo mesmo assim do fundo do meu coração e acreditando muito, muito, muito que isso iria acontecer. Então, se você tem um desejo, um sonho ardente no seu coração, seja ele pequenininho, né, aos olhos dos outros, mas grandioso aos seus olhos, né? Ele pode ser pequeno, né, para as outras pessoas, porque não faz sentido para elas, mas para você faz todo sentido. Então, seja um sonho pequeno, né, que você acha que vai dar pouco trabalho, né, de realizar, ou um sonho muito, muito, muito grande, enorme, imenso, gigante, que pode demandar um pouco mais de esforço da sua parte, de repente, para que ele se realize. O mais importante mesmo, de verdade, que a gente coloque Deus acima de todas as coisas, porque se foi Ele que nos criou, né, é Ele que sabe o melhor caminho que a gente precisa trilhar, né, para chegar onde a gente quer. Então, com essa experiência, entre outras, aí, isso ficou muito marcado para mim, né, essa confiança, esse se entregar e acreditar, né, que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele verdadeiramente sabe como direcionar a gente para o melhor caminho a seguir. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha verdadeiramente inspirado vocês, que vocês entendam, né, que da mesma forma que aconteceu comigo essa manifestação desses R$1.000 em apenas alguns poucos minutos ali, se isso foi possível para mim, isso é possível para você, que a realização dos nossos sonhos vai acontecer para cada um de uma forma, mas se já aconteceu com alguém, gente, é claro que pode acontecer para você também. Você também é merecedor de receber esses presentes da vida, né? E eu tenho certeza que se você fizer a mesma coisa que eu fiz, se você confiar em Deus, olhar para Ele, se entregar, se colocar nos braços dele, acreditando que verdadeiramente o que você deseja, se é para o bem comum, que esse sonho realmente, ele verdadeiramente vai acontecer. Então confia, não desanima, né? Renova suas energias nesse momento, pega essa história e usa ela como combustível para você, como inspiração para a sua vida. E leva isso adiante, que eu tenho certeza que tudo o que você deseja vai se realizar na hora certa, do jeito certo. E com certeza de uma maneira muito melhor do que você está pensando aí na sua cabeça hoje. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, que a gente continue juntinhos aqui aprendendo e crescendo. Saibam que vocês não estão sozinhos aí nessa jornada, nessa caminhada de crescimento, né? Mental, né? Espiritual, material, emocional, enfim, que nós estamos juntos. E se vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa história ou sobre qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te responder e em poder te ajudar de alguma forma, tá bom? Uma ótima semana a todos. Eu amo muito, muito, muito cada um de vocês que está juntinho aqui comigo. É uma semana muito abençoada para todos e fiquem com Deus.